Então, para começar a falar desse vídeo, eu quero dar uma viagem aí interessante, que eu acho interessante, né? E eu quero começar com uma pergunta. É o seguinte: o que os filmes filmes de heróis como Vingadores, Liga da Justiça, ou filme como Star Wars, Senhor dos Anéis, o que esses filmes têm em comum? Bom, uma coisa que é em comum entre eles, geralmente são como que é tratado os inimigos, né? Os inimigos, se você perceber, em grande maioria, não são humanos. Que são geralmente? São aliens, são robôs, são orcs, são monstrinhos no geral, né? E que muitos dos que são tidos como vilões, eles querem fazer mal porque sim. Eu quero fazer o mal porque sim. Quero destruir a humanidade, quero destruir o universo e problemas, né? E os heróis, né, tratados nesses filmes, geralmente são puros, né? Com uma bondade pura, uma dignidade, que tem uma defesa à honra, o melhor caminho para a humanidade. Geralmente são uma moral kantiana, eu já falei sobre isso uma vez. Uma moral kantiana. E geralmente esses heróis nunca matam humanos, né? Mas eles estão nem aí quando é alien, quando é monstro, quando é orc, eles metem tiro mesmo, arranca a cabeça sem pudor nenhum. Eles estão nem aí para esse tipo de seres, né? Porque esse tipo de seres não tem essa humanidade, né? Você olha para ele não tem esses direitos, essa moral humana, né? É imprimido isso a esses monstros. Filmes como arte no geral são coisas que você vê e não acabou, simplesmente. Você vê e acabou o filme lá e você vai embora. Não, querendo ou não, esse tipo de filme nos impacta. Eles nos influenciam. Há uma demanda muito grande a respeito sobre a moral, dos costumes da sociedade. Porque a arte, o filme, ninguém tira do nada. Querendo ou não, a mente que trabalhou para criar uma história, um enredo e tudo mais, é uma mente que pertence ao mundo, né? Ele, querendo ou não, é influenciado pelo mundo e também quer influenciar o mundo. É assim que é. Talvez não é algo proposital. Não estou falando que é algo proposital, que alguém quer fazer isso porque quer. É porque faz parte da humanidade. É assim que a arte funciona. Você pode ver isso desde Platão, ele fala sobre isso. Nietzsche fala sobre isso. E uma pessoa que influenciou, usou muito dessa influência é Hitler. Hitler usou muito da influência da mídia e da arte. E isso a gente aprende no ensino médio, né? Como que ele conseguiu convencer a humanidade através da mídia, usando a arte para isso. E quem não lembra também, que a gente aprende no ensino médio, da Guerra Fria, né? De onde saiu personagens como Rambo, que chegavam no meio do mato, numa ilha, cheio de comunistas, maus, porque eles são maus mesmo, não sei por que ele é mau, eles são maus, e metia tiro em todo mundo sozinho. Ele sozinho, né, um soldado americano, entrava num território cheio de soldados inimigos, comunistas, e matava todos. Isso para mostrar que os americanos são superiores mesmo, né? Isso é uma espécie de arte, uma espécie de mídia objetiva, com um objetivo a ser alcançado. E igual eu falei, não é algo proposital. Não é que o diretor pensou, como que eu vou influenciar a sociedade hoje? Não, é porque esse diretor, esse criador, ele faz parte dessa humanidade. Ele faz parte disso tudo. Então, a arte é uma narrativa política e moralizante, sim. Ela é, definitivamente ela é. E voltando ao exemplo do nazismo, ninguém, em sua plena sã consciência, apoiaria o extermínio de uma nação inteira de forma tão natural como foi no nazismo, tá? Sabendo disso, né? Hitler sabendo disso, o que Hitler conseguiu? Como que Hitler conseguiu convencer o povo? O que ele fez? Ele desumanizou o povo judeu. Ele tirou todas as características humanas dos judeus para que seja mais fácil eliminar esse povo. Então a ideia de judeu começou a ser desumanizada, começou a drenar as características de humano dos judeus. E de forma objetiva, tá? E eu não estou inventando. Na Alemanha nazista, era muito comum comparar judeus a ratos. E isso a gente via em quadrinhos, em reportagens, tudo mais. E
Há uma matéria que fizeram de como que os judeus espalharam no mundo, como se só os judeus espalhassem no mundo, e eles fazem analogia a ratos. Ratos espalham, né, pela cidade, e eles fazem como que fossem ratos. E isso foi adentrando na cultura dos alemães. Então, o próximo passo era matar rato. Então, para matar rato é muito mais fácil do que matar um humano, entendeu? É muito mais fácil. Por isso que é preciso desumanizar o inimigo. O inimigo tem que deixar de ter as características humanas. E para isso é preciso um estudo, um investimento objetivo do governo ou de qualquer órgão que a humanidade tem, para que a sociedade venha a aceitar, né, um extermínio de uma população e ver o outro como um inimigo que se morrer da forma que morrer, tanto faz, porque ele não é humano e não cai sobre mim o peso moral de matar um outro humano. Mostrar judeus como ratos acaba tendo um simbolismo muito forte. Em um documentário antissemita de 1940, O Eterno Judeu, são mostradas imagens de como o povo judeu se espalhou pelo território da Europa, cortando logo depois para uma imagem de ratos entrando num bueiro. E era bem comum ver propaganda nazista na época representando judeus como ratos. Parallel to these Jewish wanderings throughout the world is the migration of a similarly restless animal, the rat. Esse cartaz com a frase "ratos, destrua-os" mostra muito bem a visão desumana que a Alemanha conseguiu criar sobre a cultura judia. Como o próprio Art Spiegelman observou numa entrevista, a desumanização estava no coração do projeto de genocídio nazista. Para que fosse possível uma população inteira ser indiferente à morte de 400 judeus por dia em Auschwitz, era necessário antes convencer essa população de que eles eram diferentes de nós. O Terceiro Reich teve muito sucesso nesse processo de desumanização. Não por acaso, o gás utilizado nas execuções era o Zyklon B, o mesmo usado para matar infestações de ratos ou baratas. A decisão do Spiegelman de escolher ratos e gatos como judeus e alemães acaba sendo de uma genialidade incrível para se representar essa desumanização. E isso acontece hoje, é muito comum ainda. Quando você pega um cara que apoiou o governo Bolsonaro e chama de o bolsominion, você está fazendo isso, você está tirando as características humanas desse inimigo que você tem e imprimindo a ele como se fossem Minions, né? Aqueles Minions amarelinhos daquele filme Meu Malvado Favorito, que eles seguem ordens do malvado favorito e tudo mais. Por mais que a gente muita gente não vai aceitar isso, mas é isso que acontece. Você tira as características humanas desse ser, né? Que voltou no Bolsonaro, que apoia o Bolsonaro, e você fala que ele é um bolsominion, porque você está legitimando uma perda de humanidade para ele. E é assim que funciona. E é assim que nasce esse tipo de coisa. Ou também quando a gente chama o outro de Petralha, né? O Petralha, né? Que é a analogia aos irmãos Metralhas e tudo mais. Que são bandidos. E é assim. Que isso tem a ver com o anime Shingeki no Kyojin. Não, tem muito a ver. Tipo, no início, né? As mortes dos gigantes, dos titãs, era o objetivo dos caras, assim, que dava orgulho. Quando matavam os titãs era uma coisa assim, que dava orgulho. Eles queriam matar os titãs sem poder pensar sobre isso, porque era o objetivo deles. Com a história foi correndo, eles descobriram que os titãs vinham dos humanos, né? Na verdade, os titãs provinham dos humanos. E isso gerou uma crise moral entre eles, nos personagens do anime. E é o que acontece, porque quando a gente não vê o outro como humano, é mais fácil de matar. Não cai sobre nós a questão moral. Isso é tão forte que na última temporada do anime, o Zack, ele transformou os amigos do Levi, né? Aquele pessoal que tava vigiando o Zack lá naquele mato lá. Ele transformou todos em titãs. E o Zack pensou, pô, ele não vai querer matar os amigos dele. Apesar de ser titãs, há um laço de amizade humana entre eles. Só que o Levi já tava tão, né, no caos psicológico que ele matou todo mundo. Só que você vê que antes dele ter matado, ele teve uma crise, sim. Ele teve uma crise psicológica, moral,
Tipo, caramba, vou ter que matar meus amigos que estavam ao meu lado. Ele pensou em cada um, só que no final ele teve que matar. Então não é fácil quando você vê um humano e você querer matá-lo deliberadamente. Por isso que é necessário tirar as características humanas, drenar as características humanas. E isso é política. E esse tipo de política está na arte. Como eu disse, quando o inimigo é um robô, quando o inimigo é um orc, é muito fácil de matar. E esses heróis que matam esses robôs e matam esses orcs, mas não matam humanos, né? Como o Batman, desce os cacetes nos bandidos, mas na hora de matar ele não mata. Mas na hora de matar alien, ele mata monstro, tudo mais. Porque eles são inimigos que perderam as características humanas. É o que acontece na política de hoje. O interessante também é que ocorre com o pessoal de Marley, né? Que tiveram uma educação massiva para desconfigurar a imagem humana do povo da Ilha de Paradis. O chamando de demônio. Na história, eles são tratados como demônios, não como humanos, mas não pessoas como eles, né? Eles são demônios. E essa imagem de não humana, ou seja, de demônio, é tão forte entre eles, os marleyanos, que tem uma cena lá, né, que a mulher, ao descobrir que o seu marido é da Ilha de Paradis, ela prefere matar seus filhos e matar a si mesmo. Porque é tão forte isso, essa característica de desumanização do povo da Ilha de Paradis, que eles preferem matar o próprio filho e se matar, né? E isso ocorre sim na vida real. E a personagem Gabi, né, Gabi, é um excelente para poder explicar isso. É excelente para poder explicar isso também, né? Porque geralmente a galera não gosta dela por ela ser uma menina chata. Só que eu gosto, não por ela, mas pelo que ela representa. É muito real o que ela é. É muito real o que ela representa. Porque ela não vê o povo da Ilha de Paradis como humano, sabe? Ela não vê o povo da Ilha de Paradis como humano. Porque a sua educação foi desumanizar esse povo. Então para ela é tanto fácil ela pegar uma arma e atirar porque morreu um demônio, não um ser humano. E até o momento no anime, pelo menos onde eu assisti, né? Eu assisti todas as temporadas, mas não sei como é que tá o mangá. É mostrado que essa ideia de vilões e heróis é muito mais complexo. E essa história foi se transformando até chegar ao ponto que essa moral kantiana não existe mais, né? Não existe mais essa moral kantiana. Virou um jogo de política, é jogo de interesses políticos. Não é mais questão de mal versus bem. Ninguém é bem 100% e ninguém é mal 100%. Existem interesses em torno de uma política. E isso é muito interessante neste anime, porque torna o anime muito mais real, né, do mundo como ele é de fato, e não algo tendencioso que fazem como se os heróis fossem bem, puro e tudo mais. É muito mais complexo que isso. E para continuar, para a gente pegar um exemplo muito interessante sobre isso, é o que está acontecendo agora na pandemia, né? Quando o governo federal rejeita a vacina por ela vir da China, né? E ele começa a dar apelidos como vacina da China, para menosprezar, ridicularizar essa vacina, é por questões políticas, para entrar na sociedade como luva e a sociedade rejeitar, porque o governo depende dessa dinâmica da sociedade. E quando ele investe nessa destruição da imagem da vacina, ele consegue apoio e rejeição da vacina. Entendeu? Então, quando a gente vê o governo atacando as universidades, ridicularizando, é porque ele está tirando as características importantes que as universidades têm, tirando, até mesmo na ciência, né? Tirando as características importantes, ridicularizando a ciência para fazer política, para ridicularizar e perder a importância que esses órgãos que a sociedade representa para a sociedade. Então nós precisamos lutar contra isso, tá? A gente não pode desumanizar o próximo, isso é o básico, né? Desumanizar o próximo não é o ideal, porque é daí que nasce
todas essas tiranias absurdas que aconteceram no mundo. Então, muito obrigado por esse vídeo e até a próxima.